Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais, para buscarmos entendimento da palavra de Deus, sabendo que é necessário que a nossa vida haja mudança. E Deus espera mudança em nós. A nossa conduta, nossa maneira de ser, tem que ser aprimorada a cada dia. A palavra de Deus nos exorta em inúmeros lugares a nós sermos diferentes, a nós não ficarmos esperando que Deus faça uma obra de mudança em nós, mas que nós promovamos mudança na nossa vida para sermos observados por Deus. E nós vamos ler hoje na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo de número 13, que diz assim: exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, colocando na nossa consciência, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se de vós ofereceu na relação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Nós sabemos que grande parte da Igreja de Deus, da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja que hoje é assessorada e é monitorada pelo Espírito Santo, que grande parte veio não de berço cristão, como é o meu caso. Eu conheci a palavra de Deus com 42 anos. Então eu tenho um histórico de vida ruim, um histórico de coisas erradas, um histórico grande de não fazer a vontade de Deus, de não agradar a Deus. E nós sabemos que Deus nos tem como filho. E alguns de nós que já somos pais, que somos avós, nós, quando os nossos filhos, nossos netos estão fora do caminho, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa. Porque é necessário a pessoa que está errada se conscientizar e buscar mudança. Assim, a graça de Deus só opera na nossa vida quando nós propormos mudança, quando nós fizermos a nossa parte, o chamado dever de casa. E aqui diz assim, ó: mas como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Nós sabemos que dependendo do lugar que nós escolhemos para estar, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. Nós, se estivermos num clube, o clube tem as suas regras. Se nós estivermos em uma empresa, a empresa tem as suas regras. E quando nós estamos buscando servir a Deus, Deus também tem as suas regras na nossa vida. E mesmo sendo a grande vontade de Deus nos abençoar, nos fazer prosperar, nos abençoar, depende da nossa condição, depende daquilo que nós escolhemos, depende daquilo que nós estamos querendo. Deus não entra na contramão. Deus não usa de nada ilegal, de nada que seja contra a nossa vontade, para nos abençoar. Então, o necessário é nós fazermos mudança na nossa vida. Nós temos que promover mudança na nossa vida. Mas eu já sou crente, você pode dizer, eu nasci no berço evangélico, eu conheço a igreja, eu conheço o ministério, eu conheço a palavra de Deus. Nós encontramos no nosso meio um grande conhecedor da palavra de Deus. Conhecemos no nosso meio um que conhece todos os costumes da igreja. Nós ainda temos no nosso meio um que conhece a vontade de Deus, mas que é desobediente. Nós temos contra nós a vontade do inimigo, a vontade de Satanás, que vai promover em nossa vida muitas coisas fora da vontade de Deus, vai proporcionar. Nós tentamos passar para frente uma mensagem de um Deus grande, poderoso, abençoador, criador de todas as coisas. Mas nós não o vemos. Nós nos esforçamos para senti-lo. E às vezes sentimos o seu trabalhar, sentimos a sua presença, mas não é palpável, não é alguma coisa que nós tocamos. E o inimigo trabalha com outro tipo de oferta. Ele mostra, ele nos deixa tocar, ele nos favorece. Então nós acabamos por não sermos precavidos, nós acabamos cedendo e perdendo a nossa ligação, perdendo a nossa comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos estar aprimorando a nossa vida em todo o tempo, tentando fazer pouco mais, chegar-se mais a Deus. Aqui diz assim no capítulo 2, deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e todo fingimento, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Nós temos que buscar dentro da palavra de Deus, de uma maneira de necessidade, de uma maneira de sermos carentes, de uma maneira de nós não conseguirmos sozinhos, de uma maneira de nós sermos tratados, sermos alimentados pela palavra de Deus.
A palavra aqui chama desse alimento gradativo, constante e bom na nossa vida de leite. Para nós irmos crescendo devagar e significativo na nossa compreensão da palavra de Deus. Um processo que a Bíblia chama de santificação. Nós encontramos nosso Deus dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Nós estamos querendo estar com Deus. E quando nós queremos estar com Deus, nós precisamos fazer de acordo com a sua vontade. Participarmos das mesmas coisas, do mesmo caminho. Buscarmos o mesmo resultado. E quando nós somos cheios de si, quando nós somos entendidos de alguma coisa e colocamos a nossa sabedoria na frente da necessidade de servirmos a Deus, nós não o agradamos. E quando nós não conseguimos agradar a Deus, nós não conseguimos bênção, nós não conseguimos um milagre na nossa vida. E provavelmente nós estamos colocando fora de condição a nossa salvação. Então é necessário nós promover mudanças boas na nossa vida. Um contentamento em servir a Deus. Irmos à igreja, irmos aos cultos, participarmos da reunião, dos ensaios, de todas as determinações da igreja, com alegria, tendo aquilo como coisa boa e não como dever na nossa vida. Eu não sei como você está, eu não sei como você age, mas pense nisso e que o Senhor conceda a graça de mudança.